Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou explicar as diferenças básicas entre fundos imobiliários brasileiros, aqueles fundos imobiliários que nós conhecemos muito bem por aqui, e os fundos imobiliários, ou não exatamente fundos imobiliários no exterior, os REITs, que são primos dos fundos imobiliários, mas guardam aí algumas diferenças bem importantes e eu vou explicar elas nesse vídeo, além de mostrar para você também como você pode fazer de uma maneira bem simples para analisar os REITs que você gosta no Trademap para você escolher os melhores REITs para colocar na sua carteira. Sejam todos muito bem-vindos, esse é o canal A Ótica do Dinheiro, eu sou David Guedes. Se você está chegando por aqui através desse vídeo, é a primeira vez que você está vendo um vídeo aqui do canal, aproveita e já se inscreve aqui, ativa também o sininho das notificações para ficar por dentro dos conteúdos postados sempre aqui no canal, tem vídeo toda semana. Pode ter certeza que você só tem a ganhar fazendo isso. E aproveita também, já deixa o like no vídeo, afinal de contas isso nos ajuda bastante também a levar esse conteúdo para mais gente. Bom, dito isso, eu primeiro vou te explicar quais as principais diferenças entre REITs e fundos imobiliários e depois eu vou te mostrar aqui na prática, dividindo a tela com você, no Trademap, os indicadores dos REITs e também te falar de algumas coisinhas para você ficar atento na hora de analisar um REIT. Bom, os fundos imobiliários são conhecidos por duas características básicas. A primeira delas é que investem no setor imobiliário, são ativos imobiliários, independente se fundos de papel ou fundos de tijolo. Eu não vou me estender explicando a diferença entre eles nesse vídeo, mas independente de qual o tipo de ativo, são ativos imobiliários. Essa é a finalidade de um fundo imobiliário e ele investe nesses ativos com um objetivo, que é o objetivo de gerar renda. E essa renda é distribuída, na maior parte, para os cotistas do fundo. Os REITs também têm essas características, porém, eles não são exatamente fundos, como os fundos imobiliários. Os REITs, na verdade, são empresas. Então a gente poderia resumir os REITs como empresas com finalidades muito parecidas com fundos imobiliários. Por isso que as pessoas acabam assemelhando ambos, falando que são parecidos os REITs com os fundos imobiliários. Os REITs são os fundos imobiliários americanos. Na verdade, eles têm essas diferenças e eu vou falar de algumas delas aqui para você. A primeira diferença é que, como uma empresa, o REIT não tem um gestor do fundo, assim como o fundo imobiliário. O REIT tem um CEO, ele tem um conselho, tem cargos administrativos e é gerido exatamente como uma empresa. E assim como as empresas, os REITs, ao contrário dos fundos imobiliários, podem crescer contraindo dívida. E só para você ter uma ideia da diferença, o fundo imobiliário, quando ele precisa comprar outros ativos, quando ele precisa expandir, ele tem que fazer emissão de novas cotas. Você inclusive já deve ter participado de uma subscrição, por exemplo. Outra diferença é que quem investe em fundos imobiliários está acostumado a receber os proventos, ou os dividendos, os rendimentos do fundo imobiliário mensalmente. Essa é a regra, quase que sem exceções para os fundos imobiliários. Já em se tratando de REITs, a distribuição dos dividendos ocorre via de regra, trimestralmente, mais ou menos como as empresas pagadoras de dividendos costumam fazer. Após os balanços, elas divulgam que vão pagar dividendos correspondentes ao trimestre. Outra diferença aqui, oriunda da própria dívida dos REITs, é que eles acabam sendo mais arriscados do que os fundos imobiliários por conta disso, mas também tem um potencial maior de crescimento. O REIT não é só dividendos, o REIT também é crescimento. O fundo imobiliário, ele tem crescimento também, mas o crescimento dele é bastante limitado. Já o do REIT, não. Ele pode crescer bem mais do que um fundo imobiliário. Inclusive, os REITs nos Estados Unidos cresceram mais do que as ações, se a gente for comparar índice com índice, em boa parte dos últimos anos. Outra diferença gigante que a gente tem de REITs para fundos imobiliários é que a gente está acostumado a chamar um fundo imobiliário de diversificado se ele tem lá 15 ativos, 20 ativos. Os REITs, via de regra, possuem muito mais ativos do que fundos imobiliários. É comum a gente olhar para um REIT com 800 ativos, com 1.000 ativos, com 500 ativos. Tem REITs com mais de 6.000 ativos. E essa grande diversificação, até que meio óbvio aqui, vale também para os inquilinos. E além da diversificação de inquilinos e de ativos, os REITs também têm uma diversificação muito maior em termos geográficos. Inclusive, os REITs de fato são internacionais. Os fundos imobiliários aqui no Brasil se concentram de fato aqui no Brasil. Já os REITs
tem ativos pelo mundo todo, né? Inclusive tem REIT que a gente compra lá na Bolsa Americana que tem ativos no Brasil também. Então, para muitos dos REITs, você está também com uma grande diversificação geográfica, o que aumenta também a sua proteção, a sua segurança nesse quesito. Bom, a essa altura do campeonato aqui, eu já estou dividindo a minha tela com você para a gente olhar aqui como é que encontra REITs no Trademap, né? Depois de encontrar eles, como é que a gente analisa. Eu tenho aqui uma aba com os REITs, né? Eu já estou nela aqui, na verdade, só vou mostrar como é que chega nessa aba, né? Então, aqui em classes, a gente vai aqui direto, né? Em classes para REITs. Então, eu clico aqui e já abre essa página que eu estava olhando aqui, compartilhando com você. Beleza? Então aqui eu tenho alguns dos REITs, óbvio que se eu quiser procurar outros REITs aqui específicos, né, é só clicar aqui na lupinha aqui para pesquisar, conforme o nome do ativo e tudo mais, né. Mas eu não vou perder muito tempo aqui, né, eu quero mostrar aí logo para a prática, mostrar para você aqui os indicadores, como é que a gente olha isso aqui. E você pode consultar isso no Trademap. Inclusive, eu vou deixar aqui um link do Trademap. Eu não sei por quanto tempo vai ficar ativo esse link em específico, mas para quem ainda não tem cadastro no Trademap, esse link dá acesso com todas as funcionalidades liberadas por 30 dias para teste. Então, aconselho muito que se você não tem ainda o Trademap, você utilize ele para fazer as análises dos seus ativos e baixe ele através desse link, faça aí o seu cadastro todo através desse link para que você consiga ter todas as funções liberadas. Lembrando que a versão gratuita do Trademap ela já é a mais completa do mercado. Inclusive, se você já utiliza o Trademap gratuito e quer fazer um upgrade, contratar algum dos planos, usa o cupom aqui que vai aparecer agora na sua tela, aí, o cupom A Ótica do Dinheiro, porque nós aqui do canal temos desconto nas assinaturas do Trademap, então, pelo amor de Deus, não deixa dinheiro na mesa. Se você for fazer assinatura, aproveita o desconto aqui do canal. Bom, dito isso, vamos lá dar uma olhadinha num dos mais conhecidos REITs do mercado. Talvez até você já conheça ele. Vou abrir aqui o EQR, o Equity Residential. Aqui a gente consegue acompanhar vários indicadores pelo Trademap para facilitar a análise, né? Então, por exemplo, aqui eu consigo ver as cotações, né, no tempo que eu quiser, cotações aqui anuais, eu consigo ver o intraday, consigo ver o mensal, por exemplo, enfim. Consigo ver numa perspectiva de 10 anos como é que está desempenhando esse REIT específico, 5 anos, enfim, eu consigo controlar aqui, sem contar que eu estou olhando aqui gráfico por área, eu consigo ver vários formatos de gráfico, tá? Então, clicando aqui, você vai conseguir acessar isso, não vou ficar mostrando detalhe por detalhe, senão o vídeo vai acabar ficando muito longo. Mas vamos lá. Eu tenho aqui, por exemplo, informações bem importantes aqui nessa parte de resumo, né? O patrimônio líquido desse REIT, para você ter uma ideia, 10,53 bilhões, né? A gente está acostumado aqui com os fundos imobiliários com capital, um patrimônio líquido muito menor do que esse, né? Até uma comparação até injusta, né? A gente comparar REITs com fundos imobiliários, né? O ativo total aqui de 20 bi. Mas uma coisa importante para você analisar, por exemplo, né, a dívida líquida versus o patrimônio líquido do REIT. Né? Isso aqui é importante para eu saber se esse REIT está muito alavancado ou não, porque uma dívida muito grande ela representa risco. Mas quanto muito grande, David? Bom, a partir do momento em que a dívida líquida já fica maior do que o patrimônio líquido, né, ou seja, ela ultrapassa, aqui nesse caso ela está em 8 bi, o patrimônio líquido está em 10,5, se essa dívida líquida fosse, por exemplo, de 15 bi, né, já ficaria mais cara, ela se tornaria automaticamente mais cara para esse REIT. Então, aqui já começa a ficar um pouquinho mais delicada a coisa, não é que seja um risco muito grande, óbvio que você tem que analisar vários outros ativos, a qualidade dos ativos, quanto de fato o REIT tem de dívida. Nesse caso aqui a gente não tem uma dívida muito alta, né, ela está ok, né, para os padrões. Vamos supor que ele tivesse uma dívida exagerada. Quanto seria essa dívida exagerada? Né? Eu costumo analisar, olhar REITs com dívida inferior a 2 vezes o patrimônio líquido. Né? Mais do que isso, eu já acho um pouco mais arriscado. Não é que eu não invista em REITs assim, né? Não é que eu não olhe para REITs assim, mas já é um risco um pouco grande. Eu tenho que avaliar muito bem o contexto todo, tem que valer muito a pena para correr
esse risco maior. Então, tá aí já um indicador que de cara a gente precisa ficar atento. O preço sobre lucro do REIT vai importar um pouco menos, até porque o lucro em si, o lucro líquido do REIT, importa menos do que o lucro líquido em ações, como a gente está acostumado a analisar, por exemplo. A saúde de um REIT ela vai depender muito mais do fluxo de caixa operacional, por exemplo, do que do lucro de fato, isso porque o lucro inclui ali depreciações, amortizações, a venda de ativos também impacta nisso. Só que como um REIT é concentrado em ativos imobiliários, tudo isso acaba distorcendo muito o lucro. E é por isso que o lucro não diz tanta coisa no REIT quanto em outras empresas da bolsa. Seguindo aqui, ROI e ROA são indicadores importantes para você analisar, também compõem uma análise como um todo. E aqui um outro indicador que eu gosto bastante de analisar no REIT é justamente o crescimento dos dividendos. Se a gente pegar aqui, eu já coloquei aqui 5 anos, né? A gente tem aqui 6 anos para analisar. Então, de 2015 a 2020, tirando aqui 2015, que estava bem abaixo o dividendo, e 2016, né, que teve essa discrepância, essa diferença grande, se a gente diminuir aqui distribuir aqui igualmente 2016 para 2015, vai ficar muito parecido com os outros anos aqui. Mas o que a gente consegue observar é que, por exemplo, nesse REIT em específico, 2017, 2018, 2019, 2020, sempre crescendo os dividendos. Isso é um bom sinal quando a gente pega um prazo um pouco maior, né, alguns anos, 5, 6, 7 anos para analisar e o dividendo está crescendo. Isso é um bom sinal, um sinal que o REIT está conseguindo entregar valor para o acionista de fato. Seguindo aqui, a gente tem, por exemplo, indicadores do balanço patrimonial como ativo total, passivos, ativo circulante, dívida de curto prazo, dívida de longo prazo e patrimônio líquido. Então, se a gente quiser analisar algum deles em específico, eu posso, por exemplo, tirar aqui ativo total, tirar passivos, tirar ativos circulantes e tirar patrimônio líquido só para analisar o que é dívida de curto prazo e o que é dívida de longo prazo. Dívida de curto prazo se entende aqui como dívidas inferiores a 12 meses, superiores a 12 meses são tratadas como dívida de longo prazo. Então a gente consegue já ver aqui que, por exemplo, né, se a gente pegar em 2020, outubro de 2020 aqui, a dívida de curto prazo 0 e a dívida de longo prazo é 8,4 bi. Então aqui a gente já consegue ter uma noção do que é curto prazo, o que é longo prazo, olhando simplesmente esses indicadores, né, os gráficos aqui já mostram isso de uma maneira bem simplificada para a gente. Se eu quiser olhar somente ativos circulantes, enfim, eu consigo brincar bastante aqui olhando todos os indicadores, né? Da mesma forma que eu consigo olhar aqui embaixo, né, inclusive as estimativas. Por exemplo, estimativas para 2021 aqui de patrimônio líquido do REIT, né? Então eu consigo ter uma noção aqui de quais são as estimativas de acordo com os analistas da Refinitiv. Isso que me dá uma certa segurança a mais na hora de analisar, né? Consigo enxergar o que o mercado está enxergando, o que os analistas estão vendo também, não para me basear 100% nisso, mas também para endossar minha escolha, né? Eu preciso me cercar de bons indicadores, de sinais de que eu estou fazendo um bom negócio, caso eu queira incorporar na minha carteira um REIT em específico, né? Então a gente tem aqui, além das estimativas ali embaixo, por exemplo, a gente pode dar uma olhada no demonstrativo de resultados aqui também, com todos os indicadores, receita líquida, lucro bruto, receita operacional, lucro líquido, com gráficos. De novo, eu consigo mexer, olhar somente o que eu quero, por exemplo, isolar bem para tentar entender o que está crescendo aqui, se as receitas operacionais estão crescendo ou não, por exemplo, né? Então eu consigo ver de um ano a outro se elas estão estáveis aqui, né? Mais ou menos o que a gente consegue ver. E aqui logo abaixo eu consigo ver todos os indicadores também. Beleza. O que mais eu tenho aqui? Eu posso mexer, por exemplo, né? Eu estou colocando aqui últimos 12 meses, mas eu posso simplesmente colocar aqui ano e tirar, por exemplo, 2021, colocar 2015, eu quero olhar de 2020 para trás. Então eu consigo ver todos os indicadores aqui de dezembro de 15, 17, 18, 19 e 20. Não sei porque que não está 16 aqui, agora está o 16, acabei de marcar. Então, todos os anos aqui para olhar todos esses indicadores, né, que são indicadores relevantes na hora da gente escolher. Beleza, fluxo de caixa. Isso aqui é muito importante também, principalmente se eu olhar aqui, por exemplo, fluxo de caixa
operacional. Como é que está o fluxo de caixa operacional? Isso aqui é uma demonstração real da geração de caixa, né? Que não entra exatamente aqueles componentes que a gente tem que distorcem um pouquinho o lucro líquido, né? Então eu tenho aqui no fluxo de caixa operacional uma ideia de, bom, fluxo de caixa operacional aqui em 2016 1,11, 1,27 depois, 1,36, 1,46, 1,46 bi. Então eu estou vendo aqui que com o passar dos anos o fluxo de caixa operacional desse REIT ele está crescendo, né? Ele está aumentando. Isso é um bom sinal. É mais ou menos como olhar, não é exatamente a mesma coisa, mas é mais ou menos como olhar o lucro de uma empresa que não REIT na bolsa de valores, né? Se ele está crescendo, é um bom sinal para mim. Então, aqui são alguns dos mais importantes indicadores para você analisar, e aqui na ferramenta do Trademap a gente tem acesso a todos esses indicadores e dessa forma a gente consegue embasar muito melhor as nossas escolhas. Você tem aí uma série de outros ativos para analisar. Eu quis mostrar um aqui não como recomendação de nada, inclusive não tenho esse REIT na minha carteira, mas muito mais para exemplificar para você aqui o que você pode ter acesso, o que é importante analisar no REIT, quais são as principais diferenças para fundos imobiliários e também para empresas. Bom, dito isso, eu fico por aqui, espero muito que você tenha gostado desse vídeo, fica à vontade para compartilhar ele com quem você quiser, não esquece de deixar o like se você gostou realmente, comenta aqui embaixo se você já investe em REITs ou não e por que ainda não investe em REITs, aliás, comenta também se você quer outros conteúdos sobre ativos dolarizados, afinal de contas, não tem lá muito conteúdo aqui no canal ainda sobre investimentos no exterior, os poucos vídeos que eu fiz não deram tanto engajamento assim, então vamos ver se esse aqui dá engajamento, vamos ver se você tem interesse também nesse tipo de conteúdo. Se bastante gente tem interesse em conteúdos sobre investimentos em dólar, eu vou fazer sim mais vídeos. A gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço e não esqueça, tenha sempre muito foco e visão de longo prazo. Nós somos a Ótica do Dinheiro.